Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui neste canal do YouTube para trazer mais uma reflexão bíblica da Palavra de Deus. E essa reflexão que eu quero trazer aqui é voltado a 4 curiosidades bíblicas que todo crente precisa saber. Vou tratar de curiosidade. Então, quem que não tem curiosidade na sua vida voltada à Palavra de Deus? Então, eu vou falar de 4 curiosidades bíblicas que todo crente precisa saber. Então, essas 4 curiosidades, ela é muito importante você saber. Você como crente, você como filho de Deus. A primeira curiosidade que eu quero falar nessa reflexão bíblica é voltado que muitas pessoas até fazem essas perguntas. Por exemplo, como podemos saber se a Bíblia é infalível? É a primeira curiosidade. Como podemos saber se a Bíblia é infalível? Ou seja, em outras palavras, não contém erro. Como podemos saber se a Bíblia não contém erro? Numa linguagem mais direta e popular. Então, tem várias maneiras da gente saber se a Bíblia é infalível, né? Ela mesmo traz uma resposta de si mesmo, dando testemunho de si mesmo, como ela é infalível. Não contém erro de maneira nenhuma a Bíblia. Não contém erro. E eu vou trazer aqui algumas referências bíblicas que com certeza você vai concordar comigo que a Bíblia ela é infalível. Com certeza ela é infalível. A Bíblia afirma em várias passagens acerca de si mesma que ela é a palavra de Deus e não contém erros de maneira nenhuma. Então, você pode ver aí em 2 Timóteo, eu estou com a Bíblia aberta aqui, mas você pode acompanhar juntamente comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Abra aí, procure a sua Bíblia onde você guarda ela, está em cima da mesa, bata a poeira dela e vamos aprender a palavra de Deus para que você possa ser vitorioso. Não tem como um crente em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue dele, que tenha a Bíblia como uma ferramenta infalível na sua vida e ser derrotado. Quando você vê crente derrotado, é porque desconfia da própria palavra de Deus. Porque quando você confia na palavra de Deus, que ela é infalível, não contém erro, com certeza não tem nada nessa vida que te derruba. Não existe nada nesta vida que derruba o crente que crê que a Bíblia é infalível. Mas tem ainda pessoas que ficam pensando que a Bíblia ela não é infalível. Fica pensando que a Bíblia contém erro. Crente já velho, caduco na igreja. Cria tantas teorias voltadas à Bíblia que muitas vezes até ele mesmo se perde. Lê tanto livros e livros e livros e livros e livros, tanto conhecimento teológico, que muitas vezes está se perdendo com seus próprios conhecimentos e achando que a Bíblia não é infalível, relacionado a alguns estudos que a pessoa busca. Porque tem muitos estudos aí voltados ao judaísmo, voltado aos originais, que dizem que a Bíblia ela não é infalível. Eu já vi muito uma linha de pensamento, que é uma linha judaica, que ele só crê nos originais. Está nos originais? Está não? Então não é confiável a Bíblia. Já vi meus primeiros cursos teológicos, eu já fiz,
fiz o básico, fiz o avançado, fiz o superior, enfim. Os primeiros cursos que eu fiz em sala de aula, alguns até afirmavam que nós só poderíamos dar crédito só nos originais. Só nos originais, nada na Bíblia. Então é um tipo de raciocínio muito pobre. Porque se a gente não crê que a Bíblia ela é infalível e que é a palavra de Deus, como é que você vai estar firme com Jesus? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então eu creio que a Bíblia ela é infalível. Por mais que os livros teológicos, por mais próximo que ele chegue da Bíblia, por mais que o comentário seja fiel, mas não chegue igual à Bíblia. A Bíblia não contém erro, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma ela encontra erro. Então no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, fala assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como que você fala, você que só crê nos originais, possa afirmar que a Bíblia ela não é infalível? Como? Como é que a Bíblia não é infalível? Que ela mesma fala por si própria que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Então essa Escritura Sagrada ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Foi inspirada pelo Espírito de Deus. E sabemos que foi a única inspiração absoluta, que não teve como teve outra inspiração. Só existiu um canon sagrado e acabou. Através disso não tem como inventar ou querer trazer outra Escritura Sagrada, outra palavra de Deus. Não existe. O próprio apóstolo Paulo fala: ainda que desça do céu um anjo e anuncia outro evangelho, que seja maldição, anátema. Então não tem como. E tem uns por aí que dizem: nós não podemos ter a Bíblia como seja, ela seja infalível, sem erro. A Bíblia está cheia de erro. Isso é uma tremenda ignorância. Porque a própria palavra está falando aqui, na segunda carta aos Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra. Então eu não sei como que fica essa situação. Se você tem a Bíblia como uma ferramenta infalível, olha, eu te falo, você vai muito longe, viu? Não tem nada nesta terra, não tem nada de problema, nada que vai conseguir te derrubar. Crente que vive aí de cabeça baixa, crente que vive aí errante, crente que vive aí cocheando em dois pensamentos, que não tem fé, que não tem certeza da sua salvação, que não tem certeza do Deus que se viu, é porque ele não crê que a Bíblia ela é infalível. Então é uma das curiosidades bíblicas que todo crente precisa saber, que a Bíblia ela é confiável. Vamos ver. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, fala também. 2 Pedro, você pode abrir lá e você vai ver. 2 Pedro, capítulo, eu vou estar lendo aqui. Como é uma reflexão? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olha o que é que fala aqui.
o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação. Aqui, deixa eu dar uma corrigida aqui. É 2 Pedro, capítulo 1. Eu estava lendo 1 Pedro, não é 2 Pedro. É 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 20 e 21. 2 Pedro. Encontrou aí? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, fala. Qual que é que fala aqui? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então não tem dúvida, meu filho. A Bíblia, ela é infalível e não contém erro. Não contém erro a Bíblia, de maneira nenhuma. Aqui nós vimos aí. E aqui fala mais ainda aqui, ó. Tem mais referências voltadas a isso, né? Aqui fala que pode conter erro, pode até eu usar uma expressão assim, mas a Bíblia ela é infalível, não contém erro. Pode até encontrar erro de copiadora na hora que vai editar a Bíblia, de versões, mas no conteúdo em si é inspirado, não tem erro. Agora, algumas gráficas, quando vai compelir a Bíblia, quando vai copiar a Bíblia, quando vai editar a Bíblia, pode conter erro nesse sentido, de versões. A versão tal, versão isso, versão aquilo. Mas o conteúdo original mesmo, as escrituras sagradas, não contém erro, de jeito nenhum. Então, aqui, a expressão assim diz o Senhor, equivalente se encontra na Bíblia cerca de 3.800 vezes. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Se encontra na Bíblia 3.800 vezes. 3.800 vezes se encontra na Bíblia, assim diz o Senhor. Então não tem como a gente dizer que a Bíblia não é infalível. Então a própria Bíblia afirma a si mesma. Foi o que eu falei aí, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, 20 e 21. Em Mateus 24 e 35, vai se tratar da expressão assim diz o Senhor. Então, aqui, ó, em algumas partes, vou explicar mais um pouco aqui para você entender. Se alguma falha for encontrada na Bíblia, será sempre do lado, estou lendo um comentário aqui. Se alguma falha for encontrada na Bíblia, será sempre do lado humano, como tradução mal feita, grafia inexata, interpretação forçada, má interpretação, má compreensão de quem estuda, falsa aplicação quanto aos sentidos do texto e etc. Então saibamos refletir como Agostinho que disse, num caso desse deve haver erro do copista, que não consigo entender. Então, meu filho, não tem jeito. Se você encontrar alguma parte de erro na Bíblia, é relacionada a isso. Os copistas é relacionado à gráfica, quando vai fazer a impressão da Bíblia, quando vai editar, ou vai trazer algumas traduções. Aí pode ser que, nesse momento, pode inserir algum erro de grafia, mas em conteúdo não existe. Não existe de jeito nenhum. Então já encontrei muitos falando que temos que crer só nos originais. Está nos originais? Isso não está no original não. Rapaz, vai caçar o que fazer, rapaz. Vai caçar o que fazer, fica com
esse raciocínio judaico, isso é uma raiz judaica. Então é tipo um pai de uma seita. Esse povo é um grupo de pessoas aí que se só acha que são os bambambam, acha que são os donos da verdade, porque nasceu dentro do judaísmo, aí acha que tem interpretação verdadeira das escrituras, como eu acabei de ler, que as escrituras não é de interpretação particular de ninguém. Então não cabe a ninguém achar que é o bambambam da história, não. A Bíblia ela mesmo, por si mesmo, já se afirma. Quando eu fui fazer meu primeiro curso teológico, o pai rasga a primeira página da Bíblia, lá em Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1. É tanta coisa, rapaz. Porque não está aí? Então, até eu cheguei e falei assim, então João Ferreira de Almeida está errado? Que interpretou a Bíblia errada? O que nós estamos fazendo com a Bíblia na mão? Se nós não temos ela como ser infalível. Então vamos parar aqui, encerra aqui. Isso foi no IBIS. Quando eu estava fazendo o IBIS. Lá é Instituto Bíblico Semeador. Isso foi os professores lá do IBIS, lá na ADS, lá em Sobradinho, me lembro até como hoje, lá na Assembleia de Deus Madureira, onde eu congregava. Um dos professores tentando forçar a primeiro capítulo de Gênesis lá, trazendo os comentários sobre isso, e eu não aceitei aquilo ali de jeito nenhum. Então eu vou rasgar a primeira página da Bíblia, porque não está certo. Aí eu fui e falei, então onde é que está João Ferreira de Almeida que interpretou a Bíblia errada? Então a gente tem que ter muito cuidado, muito conhecimento. É bom a gente ter conhecimento, mas nós temos que saber aplicar esses conhecimentos de uma forma que nós não devemos abolir a Bíblia e achar que só o que está certo é o que está nos originais. Tanto os originais como o que está aqui está tudo correto, não tem nada errado. Errado se for nesse sentido que eu falei, os copistas, na hora da tradução. Isso. Então, a primeira curiosidade bíblica é isso aí. Como podemos saber se a Bíblia é infalível? Então, eu te dei a resposta que ela é infalível, não contém erro de maneira nenhuma. Não contém erro. E a segunda curiosidade bíblica que todo crente precisa saber é: a Bíblia faz referência a fatos atuais? Segunda curiosidade bíblica que todo crente precisa saber: a Bíblia faz referência a fatos atuais? A Bíblia faz referência a fatos atuais hoje? Com certeza faz. Eu vou te dar a resposta para você, com certeza, para você tirar isso da cabeça, porque está vendo aí, tudo que acontece nos dias atuais, a Bíblia faz referência. Antes de acontecer qualquer fato nos dias atuais, a Bíblia já fazia referência há muito antes, muito antes. Antes de existir mundo, as escrituras sagradas já existiam. Então, a Bíblia faz referência a fatos atuais, sim. A primeira citação da redondeza da Terra é feita na Bíblia. Está entendendo? A primeira citação da redondeza da Terra é feita na Bíblia. E não por Galileu. E não por Galileu. Então, alguns falam que foi o Galileu. Foi o Galileu que falou que a Terra era redonda. Não. A Bíblia é muito mais antiga do que o Galileu. Está lá em Isaías capítulo 40, versículo 22, que já falava que a Terra era redonda, não era quadrada de maneira nenhuma. Então o Galileu, esse cara aqui, estudioso, falou que a Terra era redonda. Aí acha que a primeira citação que foi falar foi o Galileu. Não, de jeito nenhum. A Bíblia já falava há muito tempo. Isaías capítulo 40, versículo 22. Você quer abrir a Bíblia lá para nós conferir? Abre lá rapidinho. Isaías. Vamos lá. Livro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 22. Vamos lá para a gente tirar essa dúvida aí. É uma reflexão bíblica. 40. Vamos lá. Capítulo 40, versículo 22, fala aqui, ó. Vamos ver aqui. E ele é o que está sentado
sobre o círculo da terra. Olha aí, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Está vendo aí? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Círculo, está falando de quê? De redondeza. Então em Isaías capítulo 40, versículo 22, faz essas referências a fatos atuais. Então não tem como dizer assim, foi Galileu que falou em primeira mão que a terra era redonda. A Bíblia já falava há muito tempo. Há muito tempo. Antes do Galileu falar essas referências em fatos atuais, a Bíblia já falava há muito tempo. Já falava há muito tempo. O trânsito pesado e veloz, os cruzamentos e os faróis acesos aparecem descritos exatamente como são hoje. Entendeu, né? O trânsito pesado e veloz, os cruzamentos e os faróis acesos aparecem descritos exatamente como são hoje. Na 1, 2, 4, lá fala sobre isso. Eu não vou estar lendo tudo porque não dá tempo, é uma reflexão bíblica. Então você só nota aí, na 1, 2, 4, lá fala sobre isso. A mensagem através dos ortodoxos é uma citação bíblica detalhada. Lá em Abacuque 2:2 fala que as pessoas que passavam correndo lia o que estava escrito naquele ortodoxo lá, naquela placa lá. Então, antes de hoje já ter os ortodoxos, ou as placas de mensagem, já Abacuque já fazia esse tipo de ortodoxo há muito tempo. Lá em Abacuque 2:2 fala lá, e mesmo que as pessoas passassem correndo, liam o que está escrito ali. A primeira referência às impressões digitais aparece no livro mais antigo da Bíblia, que é Jó 37:7. Lá as impressões digitais, impressões digitais. Lá no livro de Jó, capítulo 27, versículo 7, já falava há muito tempo. Então o povo pensa que os fatos atuais é inédito. Não é nada inédito, não é nada inédito. Tudo já, a Bíblia já cita de antemão. Então, é a segunda curiosidade bíblica relacionada a isso. A Bíblia faz referência a fatos atuais? Sim, faz sim. Terceira curiosidade bíblica que todo crente precisa saber. A unidade da Bíblia é um milagre? A unidade da Bíblia é um milagre? Sim. A unidade da Bíblia só pode ser explicada como um milagre. Como um milagre. Há nela 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. Esses homens tinham diferentes atividades e escreveram sobre diferentes situações. Observe só, na maior parte dos casos, não se conhece e nada sabia sobre o que já havia sido escrito pelos outros. Tudo isso somente num livro puramente humano daria um Babel indecifrável. Então, a unidade da Bíblia é um milagre, sim. É um milagre. Não tem como a gente tentar entender de outra maneira, que não é. São 66 livros escritos com 40 autores diferentes, escritos em data diferente, em período diferente, mas não entra em contradição. Como que não é um milagre? Como que não é a Bíblia, a unidade da Bíblia não pode ser um milagre? Com certeza é um milagre. A unidade da Bíblia é um milagre. A unidade, os 66 livros contém ali, e todos eles são unidos, tem um vínculo, tem um caminho. Existe uma central, todos estão no mesmo rumo.
Então nenhum dos autores entrou em contradição com os livros, de maneira nenhuma, porque foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a terceira curiosidade. A última curiosidade bíblica que todo crente precisa saber. A Bíblia tem um único tema central. A Bíblia tem um único tema central. Um único tema central. Que é o Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia só existe um tema central, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe outro. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Todo, de Gênesis a Apocalipse, o fio vermelho vai rasgando de Gênesis até Apocalipse, que é Jesus de Nazaré. Então, nós vamos ver aqui, para você ver, uma coisa tão real. Eu até escrevi aqui. Em João 5,39, considerando Cristo como o tema central da Bíblia, os 66 livros apontam para ele. Os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo. Logo lá em Gênesis você vai ver, Jesus é o descendente da mulher. Gênesis 3,15. Em Êxodo, nós vemos que é o Cordeiro Pascual. Olha lá, Êxodo 12, 5 e 13. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Em Número, é a rocha ferida. Em Deuteronômio, é o profeta. Josué é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes, é o libertador. Em Ruth, é o parente divino. Em Reis e Crônica, é o rei prometido. Em Esther, é a providência divina. Em Jó, é o nosso redentor. Salmos, é o nosso socorro e alegria. Provérbios, é a sabedoria de Deus. Cantares, é o nosso amado. Eclesiastes, é o pregador perfeito. Profetas, é o Messias prometido. Evangelhos, é o Salvador do mundo. Atos, é Cristo ressurgido. Epístola, é a cabeça da igreja. Apocalipse, é o alfa e o ômega. Então, a Bíblia tem um único tema central, que é Jesus Cristo, que todos os 66 livros apontam para ele. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Então podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática infalível. Nenhuma de suas promessas jamais falhou e segue suas orientações e garantias de sucesso em todas as áreas da vida. Então, a primeira curiosidade que eu falei, como podemos saber se a Bíblia é infalível? Beleza? A segunda curiosidade bíblica, que todo crente precisa saber, a Bíblia faz referência a fatos atuais. Terceira curiosidade bíblica, a unidade da Bíblia é unidade. E quarta curiosidade bíblica, que todo crente precisa saber, a Bíblia tem um único tema central. Então, é isso aí, sobre a curiosidade, sobre essas quatro curiosidades bíblicas que todo crente precisa saber. Graças a Deus, 28 minutos de reflexão. E quero trazer mais um comunicado relacionado ao meu ministério. Estou aqui fazendo uma mudança, uma transformação, uma reforma no prédio onde eu tenho aqui a gráfica e onde eu resido, na parte de cima. Aí você pode aí ver no meu canal, tem 5 vídeos para te mostrar a veracidade daquilo que eu estou te falando. Então eu preciso da tua ajuda. Você que entende o que é uma obra missionária, você que entende o que é o sofrer de um pastor, fundador de ministério, que não tem um dizimista, não tem um ofertante, não tem um patrocinador, tudo eu tiro daqui do meu trabalho aqui da gráfica. E é por isso que eu estou pedindo a sua ajuda. Você que é empresário, você que não sabe o que possui, você que não sabe o que fazer com esse dinheiro, você que tem aí uma oferta, um dízimo, você que tem algo aí
que quer abençoar o ministério, estou aqui te pedindo ajuda, porque é necessário colocar tudo isso em dia, o meu ministério. Aqui esse espaço para pregar a palavra de Deus é um espaço que eu estou levantando não para ganhar dinheiro, não é isso. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho uma gráfica aqui. Esse espaço que eu estou preparando para o meu ministério é justamente para poder anunciar o Evangelho e tirar muitas almas que podem ir para o inferno. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Tirar muitas almas das garras de Satanás para que possam morar no céu. Porque nos dias atuais que nós estamos hoje, não nem prega mais sobre isso. Nem prega mais, nem fala mais em negócio de inferno, nem fala em negócio de perdição, são poucos. Então o meu foco é esse. É trazer as pessoas ao mundo real que de fato é. E aí eu preciso da sua ajuda. Vou precisar de cerâmica, vou precisar da parte de forro, que é o gesso, vou precisar da parte elétrica, vou precisar de vidro, de uma porrada de coisas, som para a igreja. É só você entrar em contato comigo, que está lá na capa lá lá do canal lá. Tem lá pelo Zap, tem lá pelo Instagram, pelo Facebook. Se você quiser entrar em contato comigo, o Zap o DDD é 92 982 775659, falar com o pastor Edson. Se você quiser abençoar o meu ministério, se você quiser doar alguma coisa, se você quiser ofertar alguma coisa, é só entrar em contato comigo. A operadora 92, o telefone é 982 775659. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe.